Mas eu quero começar, e não deixa de ser uma questão também política, né? Vejam só, eu não tenho, obviamente tenho as minhas escolhas, como todo mundo. Acho que determinadas políticas podem dar certo, outras podem dar errado. É, Há procedimentos que, a meu ver, funcionam, outros não. Há coisas que têm um efeito de curto prazo, mas no longo prazo são ruins. E aí você vai fazendo escolhas. Agora, é preciso que você lide minimamente com a verdade, né? Quer dizer, minimamente. Eu preciso lidar com a verdade e é preciso ter um compromisso com a verdade. Durante um mês de guerra, os brasileiros lá retidos em Gaza, e o governo brasileiro, desde sempre, tentando trazê-los de volta, né? O Brasil se mobilizou para isso, sob orientação, o comando do presidente Lula. O Ministério das Relações Exteriores tomou todas as medidas em parceria com a Aeronáutica, enfim, o Ministério da Defesa, tudo certinho, tudo impecável, para trazer os brasileiros que estavam em Israel, os brasileiros que estão na Cisjordânia, que estavam na Cisjordânia, aqueles que, claro, queriam vir, e também esse pequeno grupo de Gaza. Quem fez o esforço para trazer esses brasileiros de Gaza foi o governo federal, foi o presidente Lula, foi o ministro Mauro Vieira. Eles, sim, estão empenhados e se empenharam nessa tarefa. Não é? E não outro qualquer que agora tenta, de algum modo, pegar carona naquilo que considera, vou tentar faturar um pouquinho. Não, a questão não é de faturar nada. É de ter um compromisso com os direitos humanos, com o bem-estar dos brasileiros, com o cumprimento de leis internacionais. É disso que se trata. Eu ainda vou retomar esse meu editorial, que eu interrompo agora, porque nós estamos com o ministro Sim. na linha. É isso? Isso. Muito bem. Então, vamos lá. Cumprimento, dou boa noite. Ministro Mauro Vieira, boa noite. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado por falar o É da Coisa na Band News FM e no Band News TV. Muito obrigado, Reinaldo. Fico muito contente com o seu convite. É um prazer estar aqui conversando com você e com a sua audiência. E agradeço as suas palavras iniciais, porque eu acho que você colocou muito bem a situação que nós estamos vivendo. Desde o primeiro momento, desde o primeiro dia, o presidente Lula foi muito claro e muito específico nas instruções que me deu. Eu estava na Indonésia, numa visita bilateral à Indonésia, em Jacarta, e também em contatos com o ASEAN, quando toda a questão teve início, e eu imediatamente, em contato com ele, estabelecemos uma linha de ação. O Ministério, em conjunto com o Ministério da Defesa e Aeronáutica, estabelecemos a forma de repatriar os brasileiros, que mais, em primeiro lugar, foram os de Israel, e já chegaram outros que estavam na Cisjordânia, e nós temos agora essa situação de 34 brasileiros que estão em Gaza. Eles já estão há vários dias, foram transportados do norte de Gaza para o sul, estavam em 2 locais diferentes que tinham sido colocados à disposição, tinham sido contratados, o aluguel e colocados à disposição pela Embaixada do Brasil em Ramala, e hoje foram reunidos num só local, mais próximo ainda do posto de passagem. Eu tive, na semana passada, na sexta-feira, por telefone, a garantia do ministro do Exterior de Israel, depois de 3 ou 4 telefonemas que fizemos, de que o Brasil, os brasileiros estariam na lista que seria publicada, que seria aberta a passagem de Rafa na quarta-feira, anteontem.
Infelizmente não ocorreu por razões as mais variadas, por questões que não dependem só de um lado. Não podemos esquecer que é uma situação numa área conflagrada, estamos em guerra, e então não foi possível passar. Há uma série de condicionantes e de acordos. A passagem dos civis de terceiras nacionalidades só se faz diariamente depois de que passam as ambulâncias. São ambulâncias que saem de Gaza e levam feridos até a passagem até o Egito e depois voltam também para continuar o trabalho no dia seguinte. Ministro, isso faz com que o período... Sim. Desculpe, se me permite, é justamente aí que eu, na dificuldade hoje, depois eu quero falar sobre a lista especificamente e a autoria da lista, mas essa dificuldade de hoje, segundo deu para entender, decorre justamente do fato de que o cerco de Israel às ambulâncias, eu não estou fazendo juízo moral sobre o cerco de nenhuma natureza, só uma questão factual, foi a dificuldade para que as ambulâncias chegassem que teria motivado o fechamento, ou não foi bem isso? Como é que é? Pelo que chegou ao meu conhecimento, não foi possível abrir a passagem para os civis porque as ambulâncias não tinham passado. As ambulâncias saem, obviamente, de hospitais, de centros de tratamento, e havia um cerco a alguns hospitais grandes e dos poucos que ainda resistiram em Gaza. Então, não houve a passagem e, portanto, isso faz parte do acordo entre as partes de que passariam as ambulâncias e, em seguida, os civis. Isso não aconteceu hoje. Eu já recebi outras informações vindas de Israel de que eles contam que durante o fim de semana, mais tardar na segunda-feira, que volte a funcionar, volte a abrir a passagem de Rafa e que o fluxo seja retomado. O importante é dizer que a passagem, quando há um problema, quando há um adiamento da passagem, é respeitado a seguir, no momento da abertura, a ordem dos nacionais de terceiros países que já estavam incluídos. Nós tivemos, durante esta semana, na terça-feira, a inclusão da lista dos brasileiros na lista, na lista geral total de que se teriam a possibilidade de partir. Então, nós estamos, vamos dizer, nessa lista de espera. E eu continuo tendo contatos diários com o ministro do Exterior de Israel, também com o ministro do Exterior do Egito, que é colega meu de outros postos do exterior, já o conheço há bastante tempo, e tem sido muito positivo também no apoio à posição brasileira, e contatos com outros países também, porque nós temos, ao mesmo tempo, contatos com os palestinos e com outros atores importantes na região, como é o caso do Catar. O Catar tem apoiado também, é um importante ator na região, tem apoiado também os nossos esforços e tem usado o diálogo que tem com a faixa de Gaza para significar a importância de que os brasileiros, que são um grupo reduzido, 34, saiam. O compromisso do governo do presidente Lula é total com isso, tanto que há mais de três semanas temos um avião parado, estacionado no aeroporto do Cairo, única e exclusivamente à espera de receber esses 34 brasileiros e trazê-los com segurança para o Brasil. Ministro, Então é isso que eu... há uma certa confusão que se faz. O senhor acabou de dizer que as relações são as melhores com o embaixador do Egito, que o senhor conversa com o ministro do Egito, que o senhor conversa com o chanceler também de Israel, Eli Cohen. É preciso que a gente deixe bastante claro, porque há ruídos a respeito, e aqui não interessa se fulano disse, eu quero restabelecer o fato, né? O Egito responde, afinal de contas, as pessoas vão para o seu território, e, portanto, ele, digamos, é a voz principal na decisão de abrir ou de fechar a fronteira, o portão, né? Porque, afinal de contas, quem sai de Gaza vai para o Egito. Portanto, o Egito, sim, é muito importante, porque se o portão está fechado, não passa. Agora, é fundamental deixar claro que a lista, né,
a lista era feita por Israel. Era Israel que decidia incluir ou retirar os nomes, ainda que outros atores possam ver essa lista. O Egito, os Estados Unidos, não sei se o Catar. Agora, eu entendi, inclusive de mensagens suas no Twitter, no perfil do Itamaraty, que sim, é Israel quem toma essa decisão. E é importante a gente deixar isso claro, não? É verdade, nós desde o início preparamos uma lista de todos os brasileiros, os familiares, e esses 34 brasileiros em Gaza foram elaboradas pela nossa embaixada em Ramallah e nós, ao mesmo tempo, entregamos a cópia da lista com toda a documentação de cada brasileiro às autoridades egípcias e às autoridades de Israel. É verdade, é o Egito que autoriza a passagem, há condições, como eu disse antes, que passem também as ambulâncias, que entre auxílio humanitário e tudo, e aí em seguida passam os civis. Agora, por outro lado, é Israel que fornece a lista e que diz, amanhã, dia tal, serão tais e tais e tais países com tantos nacionais de cada um desses países. Isso foi feito, o ministro de Israel, já desde a sexta-feira, me garantiu que a lista que nós tínhamos, o original que foi mandado para eles, tínhamos cópia, que seria transmitida para o lado egípcio. Então, é dessa forma que funciona. Eles dizem, informam, é um organismo do governo israelense que comunica ao lado egípcio na fronteira que tais países, cujas listas de cidadãos estão em seu poder, poderão passar, e eles entregam. E nós tivemos isso, efetivamente aconteceu durante o fim de semana, na sexta-feira, e estávamos esperando que na quarta-feira pudéssemos ter a boa notícia de que estariam liberados. Nós recebemos o documento também israelense dizendo que eles passariam e pelas condições que eu comentei de falta de, quer dizer, a impossibilidade do cumprimento do acordo de que diariamente tem que haver passagem de ambulâncias com socorro e depois também a entrada de auxílio humanitário, por não ter sido possível ocorrer isso, não houve abertura para ninguém. Também tem que se dizer isso, que ninguém passou. Então, nós estamos esperando que agora, quando haja a reabertura, que os brasileiros passem, porque, como eu também comentei, quando há um atraso, é respeitada a ordem que foi anunciada. Então, continuo em contato, continuo conversando com as autoridades dos dois países, conversamos também com o Catar e conversamos com outros países. Então, temos esperanças de que a situação da passagem se normalize em curto prazo. Então, que fique claro, o senhor me permite, ministro, essa aqui é uma conversa, o senhor vai assistir, vai ser muito breve, a uma conversa minha com o nosso público na internet, com o nosso público no rádio, com o nosso público na TV. A nós aqui só interessam os fatos, independentemente até de gosto por isso ou por aquilo. Não é? Interessam os fatos. E como informamos aqui desde o primeiro dia, e o ministro confirma agora, e confirma porque é o fato, a lista sempre foi uma prerrogativa de Israel. A autorização para abrir a fronteira, claro, é uma decisão do Egito, porque é para o Egito que essas pessoas migram. Porque houve uma certa tentativa de criar confusão e de criar desinformação. E a nós interessa apenas a informação. Ministro, o senhor de algum modo já falou disso, mas para ficar bem claro e o registro bem claro na cabeça dos nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Há uma regra, primeiro as ambulâncias, os feridos, depois os estrangeiros. Como houve uma interrupção desse fluxo de ambulâncias, até porque há cerco a hospitais, então, não cumprida essa etapa, se suspendeu a passagem dos estrangeiros, mas o Brasil continua ali na lista como prioridade entre outras pessoas.
Mas não há uma previsão, então. Vai depender, o Egito não antecipa uma possível data. Não, não tem uma. Eu hoje, neste momento, eu não tenho uma previsão. Hoje tive um dia também muito ocupado e cheio com várias reuniões, inclusive com o presidente da República, que ontem à noite manteve vários contatos comigo e hoje de manhã muito cedo sobre o assunto. Ele tem um interesse total no tema. E eu não tenho o último dado. O que eu sei é que não foi aberto hoje também. Não sei que perspectiva há. Eu entrarei em contato novamente com o ministro de Israel e com o ministro do Egito para saber. Eu espero e acredito que, e pode ser que aconteça durante o fim de semana, mas eu não quero criar expectativas, não sei se será no sábado ou no domingo, mas espero que até segunda-feira já tenhamos condições, então, de comunicar a passagem desses brasileiros. Repetindo mais uma vez, a lista de todos os brasileiros que estão lá, prontos para sair, com cópia de documentação, foi fornecida pelo governo brasileiro, pela Embaixada do Brasil, aos dois lados, a Israel e ao Egito. E essa lista é examinada e elaborada, trabalhada pelo lado israelense e depois, então, comunicada ao lado egípcio. E nos meus contatos, o ministro Cohen me garantiu que seria feita essa informação, essa transmissão dessa lista, o que foi feito, e também o ministro Sami Shukri, do Egito, me confirmou de que, recebendo a lista, que eles, evidentemente, com a aprovação israelense, eles abririam para os brasileiros passarem. Não aconteceu, Eu não porque não foi posso possível. perder a oportunidade na conversa com o senhor, parabenizar, né, e acho que o Ministério, na sua pessoa, o presidente Lula, pela espetacular resolução que o Brasil apresentou, proposta de resolução, quando na presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, uma rejeição, essa avaliação, falo eu, não precisa falar para você, uma rejeição que considero inaceitável, inexplicável, dados os termos da resolução. O Ministério das Relações Exteriores, claro que há muitos critérios para analisar a atuação de um Ministério das Relações Exteriores, mas acho que a atuação do Brasil é verdadeiramente espetacular e não tenho nenhum receio de dizer isso a um ministro, porque imediatamente o Brasil se ocupou da segurança dos nacionais, dos brasileiros que estavam na área de conflito e apostou em soluções para tentar minimizar os danos a civis e encontrar alguma forma de conversação, de levar as pessoas à mesa. Então, parabéns por isso mesmo, né? Não tem sido essa atuação de muitos, infelizmente. E aí agora eu quero uma avaliação sua, né? Não quero que o senhor faça previsões, eu sei que você não tem bola de cristal. Mas o senhor acha que há algum sinal positivo, e eu chamo de sinal positivo, haver pelo menos uma suspensão temporária dos ataques, alguma conversa, ou o status continua o mesmo? Bem, sinais positivos, o próprio fato de eu conseguir falar constantemente com o ministro de Israel, com o ministro do Egito e de outras altas autoridades de países que são atores importantes na região e que têm uma participação em toda a movimentação, eu acho que esse diálogo aberto já é um sinal de que há uma possibilidade de que isso seria muito claro se fossem suspensas todas as comunicações, porque não haveria mais possibilidade no momento de qualquer tipo de entendimento. Mas creio que sim, eu continuo esperando firmemente em que em breve se volte a abrir e que possam passar esses cidadãos brasileiros e serem retirados de Gaza da forma mais segura e que possam retornar ao Brasil. Ministro, desculpe, o senhor falou em relação aos brasileiros. Sim. Eu fiz uma pergunta mais geral, eu digo em relação ao quadro geral. O senhor nota alguma mudança de status, tendência a mudança de status ou não?
Não, não, porque eu acho que esses dias em que foi aberta, que foi aprovada uma lista e que fomos informados das listas, havia nacionais de vários países, tinha desde americanos a vários países, inclusive de países que não têm relações diplomáticas com Israel, estavam na lista. A nossa preocupação, evidentemente, que é com os brasileiros, mas a nossa preocupação também expressa nas Nações Unidas, no Conselho de Segurança da ONU, em que nós tentamos, durante a nossa presidência, negociar uma solução, uma resolução que solucionasse a questão do auxílio humanitário e que abrisse a fronteira. Era uma preocupação humanitária, não era só com o Brasil. É evidente que a inspiração era brasileira, por instrução do governo do presidente Lula, tinha que fazer isso. Mas nós não estávamos preocupados só com os brasileiros, nós estávamos preocupados com um número de 5 ou 6 mil estrangeiros, com grande parte com nacionalidade palestina e outros países, como é dos 34 brasileiros, que há muitos que são binacionais ou parentes palestinos. A nossa preocupação é que todos tivessem ocasião, todos que precisassem, por uma razão ou por outra, sair dessa região conflagrada, que pudessem fazê-lo. E o nosso projeto de resolução, que teve uma aceitação fantástica, porque foi praticamente total, porque foram 12 votos a favor, 2 abstenções, que não é voto contrário, inclusive porque os 2 que se abstiveram são membros permanentes, podiam ter vetado se quisessem. E um veto que, lamentavelmente, não permitiu que fosse adotada a resolução. Mas eu acho que sim, que nós mantemos o diálogo com todos os lados e, sobretudo, a esperança de que cheguemos em breve a uma reabertura durante esse fim de semana, início da próxima semana, da passagem de Rafah. Ministro, muito obrigado, parabéns pela sua atuação, pela atuação do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Acho que estamos fazendo, como país, um belíssimo papel nessa crise, nos ocupando, sim, da questão como um todo e também dos brasileiros que lá estavam. Agradeço a sua entrevista. Se o senhor quiser acrescentar alguma coisa para encerrar. Reinaldo, eu que agradeço o convite para me dirigir à sua audiência, que é muito grande e que influi enormemente na opinião pública brasileira. Eu agradeço esse espaço. Acho que é muito importante poder levar uma palavra do que o governo está fazendo por instrução do presidente da República e o que está conseguindo fazer. Então era isso e muito obrigado. Obrigado, ministro. Boa noite. Muito bem, queridos. Está aí, falamos com o ministro Mauro Vieira, que está tendo uma atuação, sem dúvida, como eu disse para ele, tive a chance de dizer pessoalmente, excelente, né? E o papel do Brasil. E aqui eu concluo o editorial que tinha começado. Começou essa conversa mole de, não, foi o Jair Bolsonaro que conversou com o ministro, com o embaixador de Israel, com a devida vênia. O embaixador de Israel é aquele que disse que quem fazia a lista era o Egito. Não é? O seu Daniel Zonchini. E eu tive de dizer não. Né? E, obviamente, não é o Egito. O Egito abre ou fecha a fronteira, insista-se, porque, afinal de contas, as pessoas saem de Gaza e vão para o seu território. Não é? Tá aí. Infelizmente, não dá para saber, né, quando se vai abrir, mas que fique claro, o ministro evidenciou o primeiro critério, chegar as ambulâncias com os feridos, depois os estrangeiros. As ambulâncias não chegaram, poucas passaram, porque há o cerco aos hospitais, feito por Israel, e aí o Egito disse, bom, então não se está cumprindo aquilo que está combinado. Mas, de qualquer modo, como o Brasil está na lista entre os próximos a passar, assim que abrir a fronteira, os brasileiros, então, passarão. Tá certo? A nós interessam os fatos. Né? Não estou aqui para caça-clique, com títulos ambíguos,
e falsos, né? Não estou aqui com títulos, vídeos ou o que seja, né? A gente está aqui para trazer informação segura e qualificada.